Nós temos personagens, de acordo com o versículo 1, que os identifica como magos do Oriente. Conforme Moody, um comentarista, falando sobre esse texto, ele diz que estes magos, do grego magoi, indicava originalmente uma casta sacerdotal entre persas e babilônicos, e Mateus usa o termo para designar homens respeitados de uma religião oriental. Para alguns estudiosos, além de Moody, estes personagens muito provavelmente eram sábios ou astrólogos babilônicos que tinham um mínimo de conhecimento sobre as profecias messiânicas judaicas. Há outros estudiosos para os quais estes personagens eram caldeus, que viviam na Arábia ou na Pérsia, ou até na Caldeia, ou em outro lugar próximo a esses, de que Daniel, capítulo 1, versículo 20, faz uma rápida referência sobre essa possibilidade. Segundo, conforme registro, verso 2, nós temos que estes personagens vieram do Oriente para adorar aqueles que eles identificaram como nascido rei dos judeus. E conforme registro, verso 11, como parte da adoração que estes personagens do Oriente prestaram ao menino recém-nascido, rei dos judeus, eles entregaram tesouros como presentes. E aí 3 foram os presentes: ouro, incenso e mirra. Desde o século 6 depois de Cristo, a igreja cristã ocidental estabeleceu como tradição que o número dos magos ou sábios, aqui em Mateus, eram 3. A igreja cristã do Oriente, num primeiro momento, pensou em 12 magos ou sábios, ou observadores de fenômenos nos céus, que de alguma maneira conheciam as profecias judaicas sobre o Messias, sobre o rei dos judeus. O número 12, para a igreja cristã oriental, ela representava, ou ele representava o número, cada uma das 12 tribos de Israel. Mais tarde, esse número 12 caiu para 11, porque a igreja cristã do Oriente passou a representar o número 12 para cada um dos fiéis discípulos de Jesus. Mas como um deles o traiu, então de 12 a igreja passou a entender 11, porque um deles deixou de ser fiel. Por que a igreja cristã do Oriente estabeleceu o número de 12 sábios num primeiro momento, enquanto a igreja do Ocidente estabeleceu 3? Então, primeiro porque eles entenderam que eram 12 as tribos de Israel, 12 os apóstolos, um deles se tornou infiel, eles mudaram para 11. Agora vamos inverter a pergunta. Por que a igreja do Ocidente, e nós estamos nessa parte do mundo, por que a igreja do Ocidente estabeleceu que eram 3, enquanto a do Oriente, 12, depois 11? 2 razões. Primeiro, porque o número 3 é o número da perfeição, e é o número da trindade bíblica. Segundo, porque na referência de Mateus, 3 foram as ofertas que foram trazidas ao rei dos judeus, no verso 11, pelos sábios: ouro, incenso e mirra. Mas isso é apenas uma tradição. A igreja do Ocidente, mais ou menos 800 anos depois dessa passagem de Mateus 2, ainda como tradição, deu nome a estes sábios. Melquior, em hebraico, ou Melquisedeque, transliterado, que em hebraico significa rei da luz.
Outro nome, Gataspa, ou Gaspar, em hebraico, significa o branco. E depois, Bitsarrea, ou Baltazar, que em hebraico significa Senhor dos Tesouros. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus 2, a Bíblia só diz o seguinte: uns magos do Oriente. E é com essa ideia que nós ficaremos. Então os nomes são apenas uma questão curiosa de tradição histórica, mas que não tem nenhuma base da palavra do Senhor. Muito bem. A Bíblia chama então estes magos apenas de magos. E eu quero também usar o termo e o vocábulo sábio. E há uma razão para isso. Ao longo dos tempos, inclusive na Bíblia, o magoi, que é a palavra grega para magos, acabou tendo uma conotação um tanto quanto negativa. Porque ela acabou sendo aplicada a pessoas que se envolviam com magia e com enganações. Então, mago se tornou sinônimo de gente que mexe com magia. Por isso eu prefiro usar a palavra sábios, que também é da mesma raiz. Então vejam, o que estes sábios que saem do Oriente, verso 1, se dirigem até Jerusalém, o que eles vêm fazer? Qual é o objetivo deles? Que finalidade eles têm aqui? O verso 2 responde essa pergunta. Diz que o objetivo deles era adorar ao rei dos judeus. Essa era a intenção dos sábios. Essa era a motivação. Eles saíram do Oriente, vieram a Jerusalém, caminharam para chegar e adorar o rei. Queridos, esse também deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa intenção. Essa deve ser a nossa motivação. Cada vez que saímos de nossas casas para virmos à casa do Senhor, adorar ao Rei Jesus. Desse comportamento dos sábios que saem do Oriente, chegam a Jerusalém para adorar o Rei Jesus, eu quero ver com vocês algumas informações que eu julgo bastante importantes. A primeira delas é que os sábios se dispuseram a ir ao Senhor para adorá-lo, e para isso saíram das suas casas, deixaram seus afazeres, com a finalidade única de adorar o Rei Jesus. Vejam, queridos, salvo impedimentos reais, verdadeiros, eu também entendo que nós devemos sair das nossas casas, deixar os nossos afazeres, sempre que possível, para vir à casa do Senhor e adorar o Rei Jesus. Essa é a primeira informação do texto que eu julgo importante. A segunda, a adoração dos sábios ao Rei Jesus partiu de uma atitude livre, espontânea, voluntária. Olhando para o texto, ninguém os obrigou a sair lá da região do Oriente para vir até Jerusalém. Ninguém os constrangeu a fazer isso. Eles não foram forçados, pressionados para saírem de onde estavam, deixarem os seus afazeres, caminharem até Jerusalém para adorar Jesus. Foi uma atitude absolutamente voluntária, queridos. Nós precisamos vir para a casa do Senhor de maneira voluntária, com os nossos corações voltados livremente para adorar e se relacionar com o Senhor. Terceira informação que o texto nos oferece é que a adoração ao Rei Jesus envolveu, por parte dos sábios, conforme o versículo 10, um grande e imenso júbilo. Queridos, adorar ao Rei Jesus, ordeira e reverentemente, deve envolver alegria, festividade, prazer e júbilo. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor com a cara fechada. Cantamos como se algo fosse maçante, chato. Eles saem lá do Oriente, vão a Jerusalém para adorar com júbilo.
com alegria. Entre nós, o conjunto, eu costumo dizer, já falei isso para vocês, quando a gente termina a nossa oração, a gente costuma dizer, vamos nos divertir. Como assim? Divertir? Pensei que a gente vinha prestar um culto. A ideia é de fazer com alegria. E a gente tem dito aos irmãos do conjunto o seguinte, olha, se for para subir de cara amarrada, fica sentado no banco, não sobe não. Se for para subir sem vontade, fica aí. Não precisa vir aqui. Porque a gente tem que vir aqui com alegria, com prazer. Os sábios ensinam isso para a gente. A quarta informação, na adoração ao Rei Jesus, os sábios se prostram. Eles se curvam ao Rei. Verso 11. Esse é um sinal reverente de reconhecimento por parte do adorador da superioridade ao Senhor adorado. A quinta informação é que a adoração dos sábios ao Rei Jesus incluiu presentes, dádivas, ofertas e ofertas raras e significativas, conforme o verso 11. E aí eu pergunto, quando nós saímos das nossas casas, quando nós deixamos os nossos afazeres, quando nós nos apresentamos aqui na casa de Deus para adorar o Rei Jesus, o que é que nós trazemos para o Senhor? O que ofertamos? O que dadivosamente entregamos a Ele? A propósito das ofertas trazidas pelos sábios do Oriente, nos seus comportamentos de saírem das suas casas, deixarem os seus afazeres, virem para Jerusalém para adorar a Jesus, há interligações simbolicamente diretas entre quem os sábios adoram e as dádivas envolvidas na adoração, como reconhecimento e significado. E aí, nós temos uma pergunta a fazer. Quem os sábios vieram adorar? Primeiro, como já foi dito, o verso 2 responde à pergunta. Eles vieram adorar o Rei dos judeus, Jesus. Os sábios declaram isso. Eles professam isso de acordo com o verso 2. Eles reconhecem isso, demonstram isso com pelo menos 2 comportamentos que traduzem isso. O primeiro está no verso 11. Eles se prostram, ou eles reconhecem a soberania do rei, ainda menino, e eles o reverenciam. Eles se inclinam, se abaixam, se humilham ante a superioridade do Rei Jesus, ainda que esteja ali como uma criança. Segundo, ainda no verso 11, eles ofertam ouro, o que indica realeza. Vejam, queridos, era costume naquela época, naquela região, que ao visitar um rei soberano, levava-se ouro. Então vejam, nos comportamentos, os sábios nos mostram que ante a sua soberania, ou diante da soberania do Senhor, eles o reverenciam como rei. Agora veja, quando nós nos apresentamos ao Senhor para o adorar, nós nos prostramos ante a sua soberania, ou nós decretamos ao rei alguma coisa. Nós nos humilhamos ante o rei, ou lhe determinamos a fazer isso ou aquilo. O que é que nós ofertamos ao rei? Porque os sábios vêm e diante do rei se prostram. Queridos, diante do rei não se determina nada, não se decreta nada. Se humilha e se prostra. O segundo comportamento está no versículo de número 4. Os sábios vêm para adorar a divindade de Jesus, que é o Messias prometido. Quando os sábios, no verso 4, mencionam o vocábulo Cristo, é uma palavra grega para Messias em hebraico, que significa ungido. Então eles reconhecem que o recém-nascido rei dos judeus, verso 2, é aquele cujas profecias bíblicas, que de alguma maneira, de alguma forma,
eles conheciam minimamente era o Deus Emanuel, o Deus encarnado, Deus presente, e para adorar a esse Deus, os sábios oferecem incenso, que era uma resina aromática, fonte de riqueza para os negociantes daquela época. O incenso, às vezes, era mencionado como símbolo de um fervor religioso. Por exemplo, Malaquias 1:11, nós lemos o seguinte: mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o seu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o seu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vale lembrar também que o incenso fazia parte da composição do azeite santo, da unção lá de Êxodo 30, verso 34, quando a gente lê: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso. Levítico 6,15 diz: um dos sacerdotes, filhos de Arão, tomará da oferta de manjares um punhado de flor de farinha com azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares, então queimará sobre o altar como porção memorável de aroma agradável ao Senhor. Então vejam, queridos, esse incenso simboliza também a identificação de Jesus como sumo sacerdote, ou como quem se colocava entre os homens e Deus, quem intercedia a Deus pelos homens, quem mediava entre os homens e Deus. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, o presbítero Milton trouxe-nos uma preciosa lição justamente sobre esse tema de ser Jesus o sumo sacerdote, ser o intercessor, ser o intermediário entre Deus e os homens. Na adoração dos sábios ao menino Jesus, eles reconhecem Jesus como o sumo sacerdote e trazem a ele mirra, trazem a ele incenso. Queridos, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, o que é que ele significa para nós quanto à divindade e a nossa relação com ele? Quem é Jesus para nós? Ele é nosso intercessor? Ele continua sendo o nosso único intermediário entre nós e Deus? Porque os sábios, quando vão adorar, eles sabem quem eles estão adorando. Por isso eles trazem incenso. Quem os sábios vêm adorar? Em terceiro lugar, olhem para o verso 6. Os sábios vieram adorar o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. No verso 6, e é aí também uma demonstração de conhecimento minimamente das profecias messiânicas judaicas, eles citam Miqueias 5, verso 2. E ao mencionarem o guia que há de apacentar o meu povo, fala, na verdade, do Senhor como o grande pastor das ovelhas, à luz do modelo de pastor de que trata o verso de número 23. E que João 10 também fala. Um pastor que não deixa faltar as suas ovelhas, antes supre-as nas suas reais e verdadeiras necessidades. É um pastor que guia, que conduz, que dirige, que leva as suas ovelhas. Um pastor que cuida, que provê, que alimenta as suas ovelhas. É um pastor que corrige, que disciplina as suas ovelhas, porque ele as ama e dá a sua vida por elas. Os sábios que vieram do Oriente para adorar Jesus oferecem-lhes mirra, que também é uma resina aromática, exemplo do incenso, igualmente parte do azeite santo da unção, Êxodo 30, verso 33, e que foi oferecido a Jesus após o Calvário, de acordo com Marcos 15, 23, João 19, 39, ou após o grande pastor dar a sua vida pelas ovelhas. Então os sábios se antecipam a esse momento. Queridos, os sábios do Oriente saem das suas casas,
vão para Jerusalém para adorar ao rei. Chegam, se prostram, reverenciam, reconhecem a soberania, eles apresentam ofertas e dádivas. Os sábios se comportam como adoradores. Quando nós saímos das nossas casas, que comportamento manifestamos na casa do Senhor? O que é que a gente vem fazer aqui? Quem é Jesus para nós? O que ele representa? O que ele significa? Os sábios, em Mateus 2, de 1 a 11, quando chegam à casa onde está o menino, para eles, Jesus é, em primeiro lugar, o rei dos judeus. E eles se prostram, se rendem à soberania do rei. Segundo, para eles, Jesus é divino, é o Messias prometido, o Deus Emanuel, o Deus encarnado, o Deus presente entre os homens, o Salvador do mundo, o ungido de Deus. Terceiro lugar, para os sábios do Oriente que vêm adorar ao rei dos judeus, Jesus é o grande, o supremo pastor que guia, dirige, sustenta, protege, cuida da vida pelas suas ovelhas. Quem é Jesus para você? Quando você o vem adorar. Eu vou falar uma coisa aqui e não é bronca em ninguém, não é pegar no pé de ninguém, não é censurar ninguém, absolutamente. Não tenho essa intenção, não é meu perfil, não é minha índole fazer isso. Nós vamos ter a nossa apresentação de Natal domingo que vem. Eu havia escolhido uma música, quem sabe numa próxima oportunidade a gente consegue cantar essa música. Ela está toda em inglês. Eu sei que nem todos de nós dominam a língua, falam a língua, têm facilidade na pronúncia. Então nós conseguimos uma tradução. Mas na tradução, e eu dou a mão à palmatória, eu confesso, tem uma parte que ficou muito mal cantada, muito mal interpretada. É horrível. Mas eu apresentei só para a gente pegar o tempo. Por isso eu disse, quem sabe numa outra oportunidade. Mas conta uma história que tem feito muito sucesso nos Estados Unidos, onde uma mulher vai ao shopping e uma criança para e pergunta: onde está a fila para ver Jesus? Porque a criança vê o shopping lotado, muita gente correndo para cá com presentes, e uma fila enorme para tirar fotos com o Papai Noel. E a criança pergunta: onde está a fila para ver Jesus? Semana que vem, daqui 10 dias, nós vamos comemorar o Natal, que é o nascimento de Jesus. Irmãos, o que é o Natal para nós? O que é que significa? Alguns viajam, outros recebem quem chega de viagem. Alguns de nós presenteiam, outros recebem presentes. Mas e Jesus nessa hora? Quem ele é para nós no Natal? Quem ele tem sido para nós no Natal? Para os sábios do Oriente, ele era o rei. Para os sábios do Oriente, ele era o grande pastor. Para os sábios do Oriente, ele era o sacerdote. E para nós? Quero que você pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos na Tua palavra que alguns homens, a tradição oriental dava 12, o número deles, depois mudou para 11, a tradição ocidental fala em 3, dá nomes a eles. A palavra diz que eram alguns sábios do Oriente. E com o mínimo conhecimento que eles têm sobre a palavra do Senhor, eles saem das suas casas, deixam os seus afazeres, eram homens importantes, influentes, de acordo com estudiosos, saem das suas casas, deixam seus afazeres, caminham até onde está o Senhor, e quando o encontram,
reconhecendo que tu és o rei, que tu és sacerdote e que tu és o bom pastor, eles se prostram, te adoram e oferecem a ti dádivas que simbolizam esse reconhecimento. Eles sabem a quem estão adorando. Senhor, a nossa exposição de hoje visou exatamente provocar em nós esse questionamento. Quando a gente sai de nossas casas, Senhor, quando saímos dos nossos lares, caminhamos aqui para a tua casa, a quem nós viemos adorar. E quando nós chegamos aqui, o que é que nós fazemos? Que significado tem o Senhor para as nossas vidas? Quem é Jesus para nós na hora da nossa adoração? Se não tem sido assim, que a partir de hoje, sempre te adoremos prostrando-nos, reconhecendo que tu és o rei. E contra rei não se ordena nada, não se decreta nada, não se determina nada, obedece-se. Reconheçamos também que o Senhor é o nosso sacerdote, ou seja, é o nosso único intercessor. Não existe intercessora e nem intercessores, porque a tua palavra diz que o Senhor é o único mediador. Não existe ninguém entre nós e o Senhor, Deus, a não ser a pessoa de Jesus. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas intercessões, mas é só isso que a tua palavra nos diz. Que nós o tenhamos sempre como nosso pastor, que nos guia, que nos orienta, que nos capacita, que nos conduz, que nos alimenta, que supre as nossas necessidades. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.